isso foi previsto Uhum. no orçamento, um fundo de reserva. Quando nós viabilizamos, né, assim, a mudança vai acontecer, decidimos mesmo pela mudança, nós já tínhamos esse fundo, né, e nós, assim, fizemos campanhas. Fizemos na própria casa de Pendotiba, antes do início da escola, eventos, bingos, festas, tudo para angariar recursos, né? Então o orçamento era apertado, mas a gente já tinha um fundo para começar. Ok. Diferente de quando nós alugamos a casa no Bar de Fátima, que nós que estávamos ali participando mais à frente, pais e professores, entramos com a primeira cota que viabilizou o aluguel e as primeiras obras ali, né? Mas não houve nenhuma cota extra, não houve nada disso. A gente conseguiu... Nem empréstimo de banco? Não. Nada. Não. Tá. Não E com a mudança para essa nova sede, em algum momento houve algum projeto, digamos assim, para juntar recursos para tentar comprar o imóvel? Ou nunca se chegou a pensar nisso como um projeto? Não, no início isso não foi cogitado, até porque, assim, estatutariamente a associação não prevê propriedade. Teria que, se isso viesse a acontecer, mudar o estatuto para poder viabilizar a propriedade, né? O estatuto não previa propriedade. Mas, assim, e os donos também, eles não tinham, assim, não demonstravam nenhum interesse em vender o imóvel, né? Nós tínhamos uma relação próxima com ele, o seu Samuel e a esposa, eles iam... Qual é o sobrenome dele mesmo? Samuel Barão. Barão. Samuel Barão. Eles iam com frequência lá, às vezes à tarde ele ia tomar um cafezinho com a gente, iam às festas juninas, os netos estudavam lá. Os netos dele estudavam na escola. Estudavam, então assim, ele era dono de toda uma área ali próxima do condomínio Fazendinha, que era o nosso vizinho, era uma área dele, ou a casa ao lado, onde morava o filho, ele tinha toda uma área ali, e ele não manifestou Mas ele interesse, chegou a exercer algum papel de liderança na SEC, não? Não. Bem. Ele só visitava. Era Entendi. um senhor já bem idoso, e os filhos participavam como pais, né? Os filhos dele, que tinham os filhos lá matriculados e participavam como pais. Certo. E nessa segunda etapa, digamos, em Pendotiba, que aí é mais longeva, como que você acha que ao longo do tempo foi se dando esse processo participativo, e com altos e baixos, ou com uma linha declinante? Como é que você avalia esse processo da SEC, da relação pais e professores ao longo do tempo já em Pendotiba? Olha, Pendotiba a gente começou como Bar de Fátima, né? Começou com muitas assembleias, com muitas reuniões, com muitos desgastes, com rompimentos, como acontecia lá. Mas, ao longo do tempo, eu vejo que estava muito relacionado com as diretorias. Algumas diretorias não queriam tanto o movimento de assembleias, e as assembleias foram diminuindo. Diretoria da SEC. Da SEC. E aí a SEC foi perdendo um pouco, né, o seu espaço enquanto espaço de discussão, que eram as assembleias, as instâncias decisórias eram as assembleias. E com o tempo eu vi que isso foi diluindo. A comunicação acontecia muito através de cartas, de comunicados, né, e menos a participação. Esse muito que você fala, desculpa, mas esse muito que você fala era quanto, assim, qual essa frequência de muito, Nora? Mais ou menos, assim. Muito o quê? Muitas assembleias. Da frequência das assembleias. Pelo menos bimestrais ou trimestrais acontecia. Tá. Todas as decisões passavam por assembleias. E em algum momento passou a ser menos do que trimestrais. Porque assim, a diretoria da SEC, ela tinha autonomia estatutariamente para as decisões. Né? Só alguns casos previstos em estatuto, mudanças de documento, mudança de local, dentre outras coisas, que se teria que reunir a assembleia. Mas sempre foi uma prática a assembleia, né? Uma prática decisória em termos assim do caminhar da associação. Perfeito. E a participação, no início teve muitos pais envolvidos, né? Sim. Mas isso sempre teve, de certa forma, equilibrada a participação de pais e de professores nas reuniões da SEC?
Olha, no período das assembleias, eu diria que pais e professores participavam intensamente, né? E depois isso foi diluindo. Isso foi diluindo, foi diminuindo a participação de professores, a participação de pais, né? E a associação começou a ter dificuldades, inclusive, de ter os seus cargos ocupados, né? De presidente, de diretor, de conselho, porque na medida que diminui, porque antes, quando a gente tinha as assembleias de uma forma mais periódica, a gente tinha uma lista de pais candidatos a cargos na SEC, não de presidente. Presidente e diretor financeiro, que inicialmente era diretor financeiro, né? Antes da mudança do estatuto, a gente tinha muito aquela coisa da indicação, vai fulano, você pode ajudar, não sei o quê. Então era sempre meio no empurrão, né? Mas tinha o conselho de pais, conselho de representantes, conselho fiscal, sempre tinha uma lista de nomes. E isso também foi diluindo, a meu ver, à medida que as assembleias diminuíram, né? E em algum momento chegou a haver, digamos, projetos alternativos ou um bate-chapa entre duas diretorias, dois projetos? Nunca chegou? Nunca. Perfeito. Tá bem. Agora voltando para a questão da proposta pedagógica, então. Ao longo do tempo, né, com o Centro Educacional de Niterói, que começou, digamos, e virou a fundação, onde houve uma renovação, uma tentativa de estabelecer escolas mais autônomas, ou com mais ensino com mais autonomia, a experiência da aldeia. Como é que ao longo do tempo você acha que essa proposta pedagógica da Escola Nossa foi se sedimentando e em que ela passou a se diferenciar desses outros projetos, até mesmo das escolas tradicionais? Eu acho que principalmente na abertura para os profissionais de um espaço de discussão. Porque todo projeto, como a Nina citou inicialmente, que a gente escrevia e reescrevia, ele nunca, né, parou, ele era fruto das discussões da equipe pedagógica que fazia parte da escola. O tempo inteiro a equipe estava discutindo, né, esse projeto. Então, nisso é que ele foi se diferenciando de acordo com essa equipe. Iam chegando pessoas, iam trazendo novas situações profissionais de outras instituições, e isso foi se enriquecendo, né, ao longo dos anos aí. Né? Agora, sempre com base em muito debate, muita reunião. Era grupo de estudo, que inicialmente nós começamos no bairro de Fátima e trouxemos para Pendotiba também, que depois esses grupos foram terminando por conta de possibilidades de remuneração profissional. Então a escola sempre esteve discutindo muito e tendo muitas horas de trabalho fora da sala de aula. Né? Toda a equipe trabalhou bastante nisso. Aí. Mas a proposta pedagógica, você acha que ela sofreu algumas mudanças ou teve iniciativas significativas que você, ao longo dos anos, por influência de algum outro modelo que vocês perseguissem ou achassem que era interessante, ou por conta da própria prática da escola? Por conta de outros modelos, não. O que eu vi é que, assim, quando a escola começou a viver um processo financeiro mais delicado, e foi chegando isso mais ou menos junto, quando parte da equipe fundadora da escola também estava começando a sair, né? A gente viveu um período muito crítico, porque foi um período onde... Peraí, deixa eu pensar aqui. Eu tenho como recuperar isso, mas isso foi antes de 2000, acho. Eu queria dizer, no final dos anos 90, que foi a época que eu entrei para a escola. Final de 90, início de 2000. Por quê? Porque, assim, dentro de um enxugamento que estava sendo proposto pela diretoria da SEC, toda a coordenação, que era por área, que a escola sempre trabalhou com coordenações por área, saiu toda. Se tinha um único coordenador por segmento, e aí houve, eu acho que uma queda, né, no pedagógico da escola nesse momento, e a partir daí, profissionais que vinham atuando em cargos fundamentais, como o coordenador do turno
de um segmento que era um professor passou a ser um funcionário com uma outra formação, não pedagógica. Nesse momento, foi um momento muito delicado, que eu até estava recuperando uma carta aí que foi escrita por uma das diretorias da SEC, falando que a SEC estava fazendo seu papel com todo o enxugamento necessário para suprir a parte financeira e esperava que a equipe pedagógica cumprisse o seu papel também, de fazer todo o esforço para que o pedagógico funcionasse adequadamente. E eu tenho até uma resposta que eu fiz dessa carta, falando que eu considerava muito difícil que a gente recuperasse a qualidade pedagógica quando toda a equipe, né, que sempre pensou a escola e discutiu a escola, estava se afastando, né, e substituindo por pessoas que muitas vezes não conheciam o projeto, não conheciam, né, a história da escola, e por profissionais para alguns cargos que não tinham a formação pedagógica, como os dirigentes de turno, dentre outros. E que nesse momento foi um momento assim que eu acho que a equipe que fundou a escola nossa entrou num processo de desânimo um pouco grande, né? Porque a gente não via como recuperar essa qualidade que a gente perseguia, esse desejo com a equipe já tão desfacelada. Teve que ser reconstruída, né? Tá. Agora, no Estatuto da SEC, se menciona a criação de outros centros, uns centros culturais, há uma previsão disso ou de iniciativas culturais. Você tem ideia que iniciativas eram essas que eram pensadas e se alguma foi tentada ou efetivada? Ela chegou, porque assim, a iniciativa, porque a nossa ideia, quando nós fundamos a escola, era que a escola, fundamos a SEC, que a SEC fosse uma entidade mantenedora, inicialmente, de uma escola e de um centro cultural. Essa foi a ideia inicial. E esse centro cultural chegou a ser rascunhado pelo Guilherme Vergara, né, que era o professor de artes nosso na época, e começou a ser pensado esse centro cultural. Só que a escola demandou de toda a equipe de profissionais tanto envolvimento, tanto empenho. Muitos desses profissionais tinham outras frentes de trabalho. Eu, por exemplo, no início da escola nossa, eu trabalhava em 3 escolas. Só quando eu fui eleita diretora da escola, em 90, que eu abri mão de outros trabalhos para me dedicar integralmente. Então, assim, o Centro Cultural ficou no papel. Porque nós não conseguimos fôlego para colocar o centro em funcionamento. Entendi. Entendeu? E você tem ideia do que é que se previa nesse centro? Assim, era um centro onde a gente pensava assim, um centro de exposições com aulas, né, de desenho, de pintura, de várias coisas assim dentro das artes plásticas, e um centro também para que as pessoas pudessem expor seus trabalhos, pessoas da cidade. Né? Isso era uma discussão muito inicial que a gente teve, e quem esteve à frente mais disso foi o Guilherme Vergara, que tem até alguns depoimentos dele ali nesse histórico, que ele pensava muito isso e desejava muito que isso acontecesse, esse centro cultural. E aí, que chegou a ter um nome, Centro Cultural da Terra. Da Terra. Da Terra. E tem um desenho desse centro cultural, da mesma forma que ele fez um desenho daqueles bonequinhos da escola, né? Então, esse material, assim, a gente tinha lá na escola. Então, o Centro Cultural da Terra ficou por um tempo sendo falado, mas não saiu do papel. E outras iniciativas, talvez, para envolver a comunidade? Ou para que a escola se abrisse à comunidade, não apenas para a comunidade escolar, mas assim para a comunidade do entorno, uma forma de, talvez, de universalizar ou dar mais visibilidade à proposta da escola. Se lembra de alguma atividade nesse sentido? Isso sim, a gente no bairro de Fátima, eu lembro que nós fizemos uma campanha da dengue, na época com os alunos, né? E os pais também se envolveram, nós saímos no bairro fazendo divulgação de panfletos, conscientizando sobre a dengue.
Aqui em Pendotiba, eu lembro que um trabalho que a gente tentou integrar as escolas da comunidade foi um trabalho ligado à música, né, que era feito